Livro do Jogador, Parte 3, As Regras da Magia, Capítulo 11, Magias, Episódio 83, 10 magias de nível 3 de conjuração e adivinhação. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5e. Eu sou o Rafael47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons & Dragons, 5ª edição, diz sobre as 10 magias de terceiro nível das escolas de conjuração e adivinhação. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Então, continuando aqui na leitura das magias com os meus comentários, a primeira magia da lista do cast de hoje é Call Lightning, que é convocar relâmpagos. É uma magia de terceiro nível de conjuração, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 36 metros, que são 120 pés, componentes verbal e somático, e a duração é de concentração até 10 minutos, então o personagem consegue manter essa magia funcionando por até 10 minutos. Uma nuvem tempestuosa aparece em formato cilíndrico com 10 pés de altura, que são 3 metros, e 60 pés de raio, que são 18 metros de raio, centrada num ponto que o personagem possa ver, que são 100 pés diretamente acima de você, 30 metros. Basicamente, imagina uma pequena nuvem, né? A magia falha se você não puder ver um ponto no ar em que a nuvem possa aparecer. Por exemplo, se você estiver numa sala que não possa comportar essa nuvem, tá bom? Quando você conjurar a magia, escolha um ponto que você possa ver dentro do alcance. Um raio de eletricidade disparado da nuvem no ponto. Cada criatura a 5 pés, que são 1,5 metro desse ponto, deve realizar um teste de resistência de destreza. Uma criatura sofre 3 dados de 10 faces, 3d10, de dano elétrico, se falhar no teste, ou metade desse dano se passar. Então, a criatura vai tentar se esquivar desse raio. Claro que ela não consegue totalmente, por isso que ela sofre metade do dano se passar nesse teste. Em cada um dos seus turnos, até a magia acabar, você pode usar a sua ação para convocar um relâmpago dessa forma novamente, afetando o mesmo ponto ou um ponto diferente. Então, o seu personagem tem que gastar a ação dele para poder liberar mais um raio para tentar causar dano em quem estiver abaixo daquela nuvem. Se você estiver a céu aberto, em condições tempestuosas, quando conjurar essa magia, a magia lhe dá controle sobre a tempestade existente ao invés de criar uma nova. Sob tais condições, o dano da magia aumenta em 1d10, então ela vai para 4d10 ao invés de 3d10. Olha só que legal. Basicamente, esse poder é o poder que a tempestade do X-Men tem, né? Só que um pouco mais fraco, claro. Mas basicamente é isso, criar uma nuvem, criar ali um clima tempestuoso e fazer cair raios dessa nuvem para causar dano em seus inimigos. Em níveis superiores, se você conjurar essa magia usando um espaço de magia de 4º nível superior, o dano aumenta em 1d10 para cada nível acima do 3º. Então tá aí, uma magia bem legal para quem gosta de simular esse controle da natureza e causar dano, que, claro, pela própria descrição da magia, há de se imaginar que apenas os druidas, a classe druídica, é capaz de conjurar essa magia. A próxima magia se chama Conjure Animals, que é conjurar animais. Uma magia de terceiro nível de conjuração, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 60 pés, ou seja, 18 metros, componentes verbal e somático, e a duração é de concentração até 1 hora. Então você invoca espíritos feéricos, né, do mundo das fadas, que assumem formas de bestas que aparecem em espaços desocupados que você possa ver dentro do alcance. Aí você vai escolher uma das opções a seguir para aparecer, que são 4. A primeira opção pode ser uma besta de nível de desafio 2 ou inferior. Só para reforçar aqui, toda criatura tem um nível de desafio.
Ela começa em 1/8, vai para 1/4, aí tem meio, aí entra no nível 1, aí vai 1, 2, 3, 4 e vai escalando, tá bom? Uma besta de nível 2 de desafio é como se ela fosse capaz de cansar um grupo de personagens de nível 2. Deu para entender? Então, uma besta de nível 2 de desafio é uma besta forte para quem está iniciando na aventura em níveis baixos, tá bom? Então você pode conjurar uma besta de desafio de nível 2 ou inferior. Outra opção é 2 bestas de nível de desafio 1 ou inferior. Pode ser 4 bestas de nível de desafio meio ou inferior. Ou 8 bestas de nível de desafio 1/4 ou inferior. Então, às vezes, é melhor você invocar uma besta muito forte ou várias bestas fraquinhas em quantidades maiores. Você escolhe. Cada besta é também considerada uma fada e desaparece quando cair a 0 pontos de vida ou quando a magia acabar. Beleza. As criaturas invocadas são amigáveis a você e seus companheiros. Role a iniciativa para as criaturas invocadas com o seu grupo e elas vão acabar agindo no próprio turno delas. Elas obedecem a quaisquer comandos verbais que você emitir e não requer uma ação sua. Se você não emitir nenhum comando a elas se defenderão de criaturas hostis, mas fora isso, elas não realizarão nenhuma ação. Vão ficar ali paradinhas, tá bom? O mestre possui as estatísticas das criaturas. Quando fala aqui o mestre, no livro do jogador, no finalzinho do livro, tem já algumas estatísticas de algumas criaturas. Existe o livro dos monstros, que também tem uma série de criaturas lá, mas geralmente isso fica a cargo do mestre. Vale a pena o mestre conversar com os jogadores e também falar assim, olha, se você está pensando em fazer essa magia, que tipo de criatura você vai conjurar? Porque aí eu já deixo preparado aqui, tudo bem? E é bom conhecer também a criatura antes, né? Para você saber o que ela é capaz ou não de fazer, tá bom? Então, tá aí. Uma magia simples do ponto de vista de imaginar ela ocorrendo, mas ela é complexa porque faz com que o jogador tenha uma série de outras criaturas para controlar na vez dele. Ou, no caso, na vez da criatura, né? Na vez da iniciativa dela. Eu acho uma magia fantástica. Em níveis superiores, se você conjurar essa magia usando certos espaços de magia superiores, você escolhe uma das opções de invocação acima e mais criaturas aparecem. No caso, o dobro delas, com um espaço de 5º nível, o triplo delas, com um espaço de 7º nível, e o quádruplo delas, com um espaço de 9º nível, que é o último nível de magia que existe no jogo. Então, para cada 2 níveis a mais, ele vai multiplicando aí o número de criaturas que podem aparecer, tá bom? Se você gostou dessa magia, se você quer dar uma de necromante ali do Diablo, do Diablo 2, você pode escolher a classe druida ou o ranger, que é o patrulheiro, que são as classes capazes de conjurar essa magia. A próxima magia se chama Conjure Barrage, que é conjurar uma barragem. Barrage é uma barreira, algo assim. E por que ela tem esse nome? Vamos lá. É uma magia de 3º nível de conjuração, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é pessoal e de você um cone de 60 pés para frente, que é um cone de 18 metros. Então alguma coisa vai partir de você para frente. Componentes verbal, somático e material. E o material é uma munição ou arma de arremesso. Você vai gastar uma munição ou uma arma de arremesso para fazer a magia. Isso se você não estiver usando um foco arcano, que aí não precisa desse material, tá bom? A duração é instantânea. Então, você arremessa uma arma não mágica ou dispara uma munição não mágica no ar, para cima, no ar, para criar um cone de armas idênticas que se lançam à frente e então desaparecem. Então, basicamente, essa magia multiplica a sua munição. Cada criatura num cone de 18 metros deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza, porque ela vai tentar desviar dessas diversas munições. Uma criatura sofre, então, 3d8 de dano se falhar na resistência ou metade desse dano num sucesso. O tipo do dano é o mesmo da arma ou munição usada como componente. Então, nesse caso, realmente existe esse componente, né? Então, se você escolheu flecha, vai ser dano perfurante. Se você escolheu, sei lá, machado de arremesso, vai ser dano cortante. E por aí vai. Se você gostou dessa magia, saiba que o Ranger, o patrulheiro, é a única classe capaz de conjurá-la. Próxima magia. Nós temos Create Food and Water, criar comida ou alimento e água. É uma magia de 3º nível de conjuração, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é 30 pés, que são 9 metros, e os componentes verbal somático. A duração é instantânea, então vamos ver, ó. Bem simples a magia. Você cria
45 pounds, que são 45 libras. Convertendo isso para quilos dá mais ou menos uns 20 quilos, tá bom? Então, uns 20 quilos de comida e 30 galões, que são mais ou menos aí, vamos arredondar para 100 litros de água, no solo ou em um recipiente dentro do alcance, suficiente para sustentar até 15 humanoides ou 5 montarias por 24 horas. A comida é insossa, que é, tipo, não tem gosto, não é gostosa. Tipo, comida de impressora 3D, sabe? Porém, nutritiva e estraga se não for consumida após 24 horas. Claro, né? A água é limpa e não fica ruim. No caso, ela não estraga, tá bom? Só a comida que vai estragar, a água não. Então tá aí, uma magia para poder alimentar tropas, né? 15 humanoides é bastante. Ainda mais você gastando uma ação para criar todo esse tanto de comida aí, beleza? Se você gostou dessa magia, saiba que clérigos e paladinos têm o poder de conjurá-la. A próxima magia da lista é Hunger of Hadar, que é Fome de Hadar. Hadar, imagino eu, que seja um mago, que inventou essa magia, ou talvez um bruxo, vamos descobrir. Ou é uma criatura, não sei. Qualquer coisa, deixe nos comentários. É uma magia de conjuração de 3º nível, com tempo de conjuração de uma ação. O alcance é 150 pés, que são 45 metros. Componentes verbal, somático e material. E o material é um tentáculo de polvo em conserva. Duração, concentração até 1 minuto. Então, olha só que legal. Você abre um portal para a escuridão entre as estrelas, uma região infestada de horrores desconhecidos. Então imagina aí os contos do Lovecraft, baseados no Cthulhu aí. Uma esfera de 20 pés de raio, que são 6 metros de raio, de negritude, como se fosse ali talvez um buraco negro, e frio severo aparece, centrada num ponto dentro do alcance e permanece ali pela duração. Esse vazio está preenchido por uma cacofonia de sussurros suaves e barulhos de rangidos que podem ser ouvidos até 9 metros. Nenhuma luz mágica, ou qualquer que seja, pode iluminar a área e as criaturas totalmente dentro da área estarão cegas. O vazio cria uma dobra no tecido do espaço e a área é de terreno difícil. Qualquer criatura que começar o seu turno na área sofre 2d6, 2 dados de 6 faces de dano de frio. Qualquer criatura que terminar o seu turno na área deve ser bem sucedida num teste de resistência e de destreza ou sofrerá 2d6 de dano de ácido. Olha só, à medida que tentáculos leitosos extraterrestres se esfregam contra ela. Então olha só, se você fez essa magia em cima das criaturas, você já garantiu que elas vão sofrer 2d6 de dano de frio. Não tem nenhum teste que possa evitar esse dano. Apenas criaturas que se movam para dentro dessa área, entendeu? Então essas criaturas estão tentando, sei lá, se alimentar de você, por isso que é fome de Hadar. E Hadar deve ser uma criatura, imagino eu. Ou criaturas, enfim. Então, pela descrição sombria dessa magia, se você gostou dela, ela é uma magia de Warlock, que é bruxo, tá bom? Fica atento aí ao bruxo, que tem magias bem legais também. A próxima magia se chama Sleet Storm. Sleet é granizo, então é uma tempestade de granizo, ou pode ser uma nevasca, tá bom? É uma magia de 3º nível de conjuração, o tempo de conjuração dela é uma ação, o alcance é de 150 pés, que são 45 metros, componentes verbal, somático e o material é um punhado de poeira e algumas gotas de água. A duração é concentração até 1 minuto. Então, até a magia acabar, uma chuva congelante e neve ou granizo, que são bolinhas de gelo, cai num cilindro de 20 pés de altura por 40 pés de raio, que são 6 metros de altura por 12 metros de raio, centrado num ponto à sua escolha, dentro do alcance da magia. A área é de escuridão densa e chamas expostas na área são extintas. Então ela vai escurecer a visão de todo mundo e vai apagar qualquer tipo de chama. O solo na área é coberto por gelo escorregadio, tornando-se o terreno difícil. Quando uma criatura entrar na área da magia pela primeira vez, num turno ou começar seu turno nela, ela deve realizar um teste de resistência de destreza e se falhar ela vai cair no chão, porque ela vai escorregar no gelo e vai cair. Se uma criatura estiver se concentrando na área da magia, ou seja, fez uma magia e está mantendo aquela magia através da concentração, aquela criatura deve realizar um teste de resistência de constituição contra a CD, que é a dificuldade da magia, ou perderá a concentração. Então, essa magia, ela não causa dano. Ela vai atrapalhar a visão, vai fazer as criaturas caírem no chão e atrapalhar
outras criaturas que estejam concentrando ou concentradas uma magia. Esse é o foco dessa magia. Eu acho que ela poderia causar um mínimo de dano aqui, mas como eles não querem associar, tipo, neve caindo na sua cabeça como algo que cause dano, eles então fizeram essa magia realmente atrapalhar a visão. Imagina, a criatura cai no chão, ela tá dentro de uma área de escuridão total, escuridão densa, ela não enxerga nada, tá no chão, então, como é uma magia diária, pode atrapalhar bastante os seus adversários. Se você gostou dessa magia, saiba que o druida, os feiticeiros e os magos são capazes de conjurá-la. Uma outra magia de conjuração de terceiro nível se chama Spirit Guardians, que é espíritos guardiões. O tempo de conjuração é uma ação, o alcance é pessoal e a partir do seu personagem saem, acho que essas criaturas, né, esses espíritos guardiões, até 15 pés de raio, que são 4,5 metros de raio. Então vai formar uma esfera em volta do seu personagem. Componentes verbal, somático e material, e o material é um símbolo sagrado. Duração, concentração, até 10 minutos. Então, se o símbolo é sagrado, então provavelmente é uma classe que usa símbolo sagrado. Provavelmente o paladino ou o clérigo. Vamos descobrir aqui. Como usa componentes verbal, somático e material, provavelmente vai ser um clérigo, né? O paladino geralmente usa mais verbal, não usa somático, dificilmente usa material, né? Mas geralmente é mais magias verbais. E a duração é concentração até 10 minutos. Vamos ver. Você evoca espíritos para protegê-lo. Eles flutuam ao seu redor a uma distância de 15 pés, que são 4,5 metros, pela duração. Se você for bom ou neutro, né, de alinhamento, de tendência boa ou neutra, as formas espectrais deles aparentam ser angelical ou feérica. Feérica é do mundo das fadas. A sua escolha. Se você for mal, né, maligno, eles parecem demoníacos. Tipo uns imps, uns diabretes. Quando você conjura essa magia, você pode designar qualquer quantidade de criaturas que você possa ver para não serem afetadas por ela. Então você escolhe, eu não quero que essa criatura seja afetada pela minha magia. O deslocamento de uma criatura afetada é reduzido à metade na área, e quando a criatura entrar na área pela primeira vez, num turno ou começar o seu turno nela, ela deve realizar um teste de resistência de sabedoria, né? Tá usando a mente ali para tentar superar aquelas imagens criadas, né? Se ela falhar nesse teste de sabedoria, a criatura sofrerá 3d8 de dano radiante, se você for bom ou neutro, ou 3d8 de dano necrótico, se você for mal. Com um sucesso na resistência, a criatura sofre metade desse dano. Então, ela não só vai atrapalhar o deslocamento da criatura, porque ela vai tentar, acho que ficar tentando desviar delas, então ele anda mais devagar, ela também vai sofrer dano ou radiante ou dano necrótico, dependendo do alinhamento do seu personagem. Achei bem legal. Eu acho legal dessa magia porque ela realmente é uma esfera de criaturas circulando o seu personagem que vão proteger ele. Então, né, vão causar dano na criatura, vão atrapalhar o movimento. Eu achei bem legal, bem interessante também de visualizar ela funcionando, né? Chama atenção. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de 4º nível ou superior, o dano aumenta em 1d8 para cada nível acima do 3º espaço, tá bom? Ela vai ficando mais forte também. E, se você gostou dessa magia, saiba que é a classe do clérigo capaz de conjurá-la. A próxima magia, ainda de 3º nível e também da escola de conjuração, é a Stinking Cloud, que é uma névoa ou uma nuvem fétida, fedorenta. Ela tem um tempo de conjuração de uma ação, com alcance de 90 pés, que são 27 metros, componentes verbal, somático e material. E o material é um ovo podre ou várias folhas de repolho. Eu tô até imaginando o personagem. Será que ele vai soltar um peidinho ali pra fazer a magia? Ai, que merda. A duração é concentração até 1 minuto. Então você cria uma esfera... Puta, eu não consigo ler isso aqui sem dar risada. Eu fico imaginando, o jogador na mesa só vai fazer zoeira, né? Então, puta vida. Você cria uma esfera de 20 pés de raio, que são 6 metros de raio, de gás amarelado nauseante, centrada num ponto dentro do alcance. Então pelo menos não sai de você. Ela vai ser criada lá naquele ponto que você escolheu. A névoa se espalha, dobrando esquinas, e sua área é de escuridão densa. Nossa, caramba! A névoa perdura no ar pela duração. Cada criatura que estiver completamente dentro da névoa no início do seu turno deve realizar um teste de resistência de constituição contra veneno. Se falhar na resistência, a criatura gastará sua ação nesse turno
tentando vomitar e cambaleando, realmente passando mal. Olha que legal. O anão, lembrando que o anão, né, ele tem uma resistência natural durante esses testes contra veneno, tá? Não se esqueçam disso. Um vento moderado de pelo menos 10 milhas por hora, que são 16 km por hora, vai dispensar essa névoa depois de 4 rodadas, o que é tempo suficiente para dar a chance de todo mundo ali falhar no teste, talvez, né, e acabar vomitando e cambaleando. Um vento forte de mais ou menos 20 milhas por hora, uns 32 km por hora, já é capaz de dispersar essa nuvem, essa névoa, após uma rodada. Então fica aí a dica, às vezes tem uma criatura que tem uma magia de vento, né? É capaz de jogar ali, se não estiver ventando, e soprar essa névoa para outro lugar e dissipar ela. Tá aí, uma magia que pode gerar grandes piadas no seu grupo de RPG, porque ela não causa dano e faz todo mundo começar a vomitar e cambalear. Então é bem interessante, bem legal, né? Se você gostou dessa magia, nós temos as classes do bardo, do feiticeiro e do mago que têm acesso a ela. Indo agora para a penúltima magia do cast de hoje, nós temos Clairvoyance, que é clarividência. Terceiro nível, agora uma magia da escola de adivinhação. O tempo de conjuração é de 10 minutos, o que é bastante tempo. Se você estiver em combate, provavelmente não dá para fazer, a não ser que seja um combate muito, muito longo ali, porque 10 rodadas dura 1 minuto. Então 10 minutos seriam 100 rodadas. Então realmente é um combate muito longo. O alcance é 1 milha, que é mais ou menos, né? 1,5 km ou 1,6 km. Componentes verbal, somático e material. E o material é um foco, valendo no mínimo 100 moedas de ouro, também um chifre cravejado de joias para ouvir ou um olho de vidro para ver. Então, você tem que ter um foco de magia que tem um valor de mercado de no mínimo 100 moedas de ouro. Não vai ser consumido esse foco durante a magia, mas você tem que ter ele na sua mão para poder conseguir conjurar essa magia. A duração é a concentração até 10 minutos. Então vamos lá. Você cria um sensor invisível dentro do alcance em um local familiar a você, um local que você tenha visitado ou visto antes. Ou em um local óbvio que não seja familiar a você, como atrás de uma porta, ou ao redor de um canto, ou em um bosque de árvores. O sensor se mantém no local pela duração e não pode ser atacado ou manipulado de outra forma. Beleza. Quando você conjurar essa magia, você escolhe visão ou audição. Você pode escolher sentir através do sensor como se você estivesse no espaço dele. Com sua ação, você pode trocar entre visão e audição. Então, basicamente, ou você quer ouvir alguma coisa a partir daquele ponto, ou você quer ver alguma coisa a partir daquele ponto. E você pode estar a 1 milha de distância, olha só, que é 1,5 km, o que é longe pra caramba, né? Longe pra caramba pra você poder fazer uma magia e ver e ouvir alguém a essa distância, tá? Uma criatura que puder ver o sensor, como por exemplo uma criatura beneficiada pela magia ver o invisível, ou uma visão verdadeira, vê um globo luminoso e intangível do tamanho do seu punho. É como se fosse um olhão meio grande assim, né? É realmente uma bolinha brilhante pequena. Mas se ele tiver com essa visão especial aí, ele vai conseguir enxergar essa sua magia de clarividência ali. E provavelmente poderá jogar ali dissipar magia e estragar a sua clarividência, tá bom? Tá aí, uma magia bem interessante, bem legal. Uma magia que pode estragar os planos do mestre, ou até o contrário, né? O mestre pode justificar que um NPC sabe dos planos dos jogadores, porque esse NPC foi capaz de conjurar essa magia e tá ouvindo ou tá vendo o que os jogadores estão fazendo, os personagens estão fazendo, não os jogadores, né? Os jogadores controlam os personagens. Então, eu acho magias desse tipo ótimas magias para justificar coisas que aconteceram, como assim isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Ah, tal personagem tinha magia de clarividência. Então, eu gosto muito desse tipo de magia, que é uma magia de adivinhação, né? Que não é uma escola de magia que pretende causar dano, pretende, na verdade, trabalhar com a informação dentro do jogo. Se você gostou dessa magia, saiba que os bardos, os clérigos, feiticeiros e os magos são as únicas classes capazes de conjurá-la. Por fim, a última magia se chama Tongues, que são idiomas, que a tradução seria línguas, né? Mas são os idiomas. A magia de terceiro nível de adivinhação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é o toque e componentes verbal e material, não tem somático.
Então você tem que verbalizar e usar material ou um foco arcano, um foco de magia. Qual que é o material? Uma pequena estátua de argila de um zigurate. Zigurate é como se fosse um templo criado pelos sumérios, assim. Uma espécie de pirâmide, tá bom? Mais chata, assim, mais plana, não tão pontuda. A duração da magia é de 1 hora. Então, essa magia garante à criatura que você tocar a habilidade de compreender e falar o idioma que ela ouvir. Além disso, quando o alvo fala, qualquer criatura que saiba pelo menos um idioma pode ouvir o alvo e compreender o que ele diz. Tá aí. É o tradutor instantâneo do Google na ponta do seu dedo em forma de magia. Se você gostou dessa magia idiomas, saiba que o bardo, o clérigo, o feiticeiro, o bruxo e o mago têm a capacidade de conjurá-la. E é isso. Assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida dos podcasts gravados sobre o Regras do D&D 5e, pode enviar a sua dúvida para rafael47@rpgnext.com.br. Eu vou ler esse e-mail, até posso responder alguma coisa rápida para você, ou pergunto, você quer a resposta agora ou você quer aguardar eu juntar essas perguntas para fazer um cast especial? Eu pretendo juntar essas perguntas e fazer um cast assim que eu terminar de fazer a descrição das magias. Vai demorar um pouquinho ainda, mas aguarde, porque quando sair esse cast lá na frente, terão várias perguntas interessantes que eu estou selecionando. Aquela pergunta que eu puder responder, que eu acho que não vale a pena eu levar para o podcast, eu respondo para você na hora. E se você tiver muita pressa da resposta, eu também vou responder para você mesmo assim, tá bom? Basta você reforçar que você quer aquela resposta, senão ela vai para o podcast. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar ele com seus amigos e amigas. Continue a discussão, se você quiser, no post dele. E queria aqui comentar o seguinte, para você comentar com seus amigos e amigas que não conhecem ou não ouvem podcast, para eles procurarem o RPG Next no Spotify. Às vezes aquela pessoa ela não tem hábito de ouvir podcast, porque você fala, instala o aplicativo. A pessoa, não quero instalar aplicativo, eu só quero clicar aqui, mas ela já instalou o Spotify, né? Porque lá ela ouve música. Então você fala assim, olha, não precisa instalar nenhum aplicativo novo. Tá vendo aí o Spotify onde você gosta de ouvir música? Procura aí por RPG Next. E ela vai ter acesso a centenas de podcasts que a gente já publicou. E ela vai escolher qual achar melhor. Você fala, ouça esse aqui porque esse aqui você vai gostar. Esse aqui é legal. Então tem podcast de bate-papo, podcast de aventura e RPG, podcast de regras, podcast de contos. Com certeza, se é um amigo seu que gosta dessas coisas um pouco mais nerds, né? É bem provável que ele vai gostar também dos nossos podcasts, tá bom? E não perca o próximo episódio, onde irei abordar 10 magias de nível 3 da Escola de Evocação, tá bom? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.